Olá a todos e a todas. Estamos aqui na nossa segunda semana da disciplina Cidadania e Direitos Sociais do curso de Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nessa segunda semana, iremos discutir um pouco sobre as novas identidades culturais e suas implicações para a educação e os direitos humanos, não é? Então, vamos começar essa segunda semana para discutir um pouquinho sobre essas múltiplas identidades que vão emergir no século XX e como podemos pensar a cidadania a partir daí. Essa imagem inicial, não é? Esse quadro aí de Társila do Amaral mostra aí as diferentes culturas, etnias que compõem o povo brasileiro, não é? Lá na primeira metade do século XX, representando os operários aí, o que mostra uma diversidade na constituição desse país, do Brasil. Na semana 2, que vai do dia 30 de agosto a 5 de setembro, nós temos um objetivo, que é identificar a formação das novas identidades culturais no contexto da pós-modernidade e entender suas implicações no campo da educação dos direitos humanos. Então, vamos aí, nesse novo contexto, analisar essas novas identidades culturais e suas implicações aí para a educação e para os direitos humanos. Primeiro, vamos dar um pouquinho sobre multiculturalismo. Multi vem de muitos. Essa imagem aí de uma mulher com várias bandeiras de país no rosto mostra aí um mundo globalizado, um mundo com muita integração, com muito contato, com muitas culturas, muita mistura. A unidade e a diferença, o uno e o diverso, para a gente pensar um pouquinho aí acerca desse novo contexto de múltiplas identidades. Uma pergunta inicial que se coloca é pensar: é possível conciliar direitos humanos universais com a pluralidade cultural? Em um mundo tão plural, com tantas misturas, como se identifica nessa imagem ao lado, é possível conciliar os direitos humanos? Afinal, somos tão diferentes. É possível conciliar os direitos humanos nessa diversidade? Aí podemos passar por uma discussão filosófica e sociológica para pensarmos que nem sempre tivemos essa ideia de pensar num sujeito heterogêneo, mas a ideia inicial era do sujeito universal versus os sujeitos sociais. O que seria esse sujeito universal? Não é um modelo de sujeito, um modelo de ser humano, um modelo de homem. Era um sujeito unificado e estável da modernidade, que aos poucos vai ser entendido na atualidade como um sujeito híbrido, tendo em vista esse contexto dessa pós-modernidade, dessa globalização, não é? Um sujeito que perpassa, que caminha por todas as culturas, não é? Um sujeito que não só reconhece a sua cultura, mas que reconhece outras culturas. Não é? Um sujeito marcado pela heterogeneidade. Aqui nós temos duas propostas, uma para entender o primeiro entendimento que tivemos sobre o sujeito, que é o sujeito iluminista, e depois o sujeito sociológico. Perceba nessas duas imagens, o sujeito iluminista, a imagem é mais simples. Ele está mais centrado no sujeito iluminista, ele é autônomo, unificado e autossuficiente, um sujeito totalmente racional, instrumental, baseado na sua consciência e na sua ação. Um sujeito chamado de sujeito cartesiano, racional, não é? A sua identidade ela é forjada na solidão e na sua vida privada, na sua consciência. Por um outro lado, nós temos o sujeito sociológico, com uma imagem ao lado, que ele é um sujeito complexo, não é? Que ele constrói a sua identidade na interação com a sociedade, o público e o privado. Podemos perceber várias questões, várias culturas, várias ideias envolvidas aí em seu contexto. E ele se constrói a partir daí. Ok? Nós temos a proposta da ideia da identidade voltada ao Estado-nação, não é? A ideia da identidade nacional, ela contribui com uma ideia de guarda-chuva que vai tentar cobrir a todos em função do seu Estado-nação, não é?
que vai definir a fronteira entre nós e eles. Aqueles que não falam a nossa língua, que não têm a nossa cultura, não está na nossa identidade cultural. Mas nós percebemos que países como o Brasil, com grande diversidade, com muitos povos, com grandes etnias, não só o Brasil, mas outros países também, não é? A ideia de Estado-nação e identidade acaba por tornar homogêneas as diversidades culturais e unificar as múltiplas identidades. Então podemos perceber que ser brasileiro não é, é múltiplo. Temos o paulista, que tem a sua cultura, o nordestino, o sulista, não é? O nortista. Então, as culturas são múltiplas. E a ideia de Estado-nação, ela acaba homogeneizando, não é? E unificando as identidades. E podemos perceber nesse debate entre um sujeito universal, aquele sujeito centrado, unificado, estável, não é? Ele vai ser questionado aos poucos. E vamos ver emergir uma ideia de sujeito fragmentado, que ele não é composto de uma única, mas de várias identidades, muitas vezes contraditórias, outras não resolvidas, não é? E vamos perceber que esse sujeito pós-moderno, esse sujeito aí do século XX, em que nós estamos inseridos hoje no século XXI, ele é sujeito fragmentado. E ele não possui uma, mas várias culturas, não é? O que estamos vendo surgir em vários grupos, não é? Nós temos aí os queer, a cultura queer, nós temos aí os darks, nós temos aí o movimento feminista, nós temos a comunidade LGBTQIA+, dentre outros grupos que mostram um sujeito cada vez mais fragmentado. As interpretações que Hall traz nos levam a pensar que na Europa Ocidental não existe uma nação composta de um povo único, uma única cultura ou etnia, mas ao contrário, são nações modernas, são nações híbridas, marcadas de várias culturas. Então nós podemos perceber que a ideia de cultura híbrida não se aplica apenas em países como o Brasil, mas a própria Europa traz também, na sua Constituição, essa ideia de multiculturalismo. E podemos perceber no século XX esses movimentos se constituindo, aí, esses novos movimentos, como os grupos das feministas, das mulheres, que é heterogêneo, dos negros, da população LGBTQIA+, ambientalista, dentre outros que podemos citar, que representa esse multiculturalismo. Agora, voltamos para analisar aqui a cidadania no Brasil. Como é que se constituiu a cidadania no Brasil? Não é? Como é que foi constituído a ideia de cidadania no Brasil? Afinal, podemos iniciar com uma pergunta. Como ocorreu o processo da construção da identidade no Brasil e a questão dos direitos humanos inserido num contexto da globalização e das lutas pelo reconhecimento da diferença e bem como as implicações que isso aí vai ter para a educação? Então, como vai ser constituído essa luta pela cidadania, essa identidade brasileira, em meio à luta por reconhecimento de igualdades, principalmente pelo acesso e a permanência na educação, na escola? Para isso, vamos analisar, comparar um pouquinho aqui com o processo da cidadania na Inglaterra, que Marshall vai tentar descrever todo o processo de constituição da cidadania na Inglaterra. Que ele vai falar que, na Inglaterra, a luta pela cidadania vai acontecer nos séculos XVIII, XIX e XX. E ele fala que, como a pirâmide representada aí ao lado, primeiro, os ingleses conquistaram os direitos civis, relacionados aos direitos de ir e vir, não é? O direito à liberdade de expressão. Depois eles vão conquistar os direitos políticos e, por fim, os direitos sociais, que vão ser fruto de lutas, de reivindicações, relacionadas desde a Revolução Inglesa, não é? E, dessa forma, o ápice seria os direitos sociais. Todos nessa pirâmide como fruto de luta, de reivindicação. Já o modelo brasileiro, o autor José Murilo de Carvalho, não é, no Brasil, interpretando a proposta inglesa aí, vai dizer que o Brasil, a pirâmide, ela é inversa. Primeiro veio os direitos sociais, depois os políticos e, por último, os civis.
não é? E ele vai dizer que a cidadania no Brasil, ela é inconclusa, ela é inversa ao que aconteceu na Inglaterra. E vai dizer que os direitos políticos e sociais depois, quando vão ser colocados, não é? Ele vai dizer que foram colocados muito mais indicados como fossem frutos não de conquistas, não resultado de conquistas, mas de uma suposta doação por parte do Estado. Então, por exemplo, na Inglaterra, enquanto os direitos civis e políticos teriam sido conquistados, aqui no Brasil são resultados de uma suposta doação por parte do Estado. Uma espécie de paternalismo, não é? Então, por isso que ele fala que, por isso é difícil discutir a cidadania no Brasil, e a cidadania no Brasil é inconclusa, não é? É uma luta permanente. Então, ele vai dizer que a cidadania é limitada no Brasil. Primeiro, com herança escravocrata, em que após a abolição da escravatura, os negros não foram inseridos na sociedade, o que permanece hoje é uma grande discrepância em acesso aos direitos sociais, não é? A educação, por exemplo, não é? E nós temos o histórico da Constituição de 1824, em que o voto era censitário, não é? O voto era dado pela questão financeira. Só a partir de 1974 a mulher começa a votar no Brasil, e só a partir de 1988 o analfabeto tem o direito ao voto. Lembrando que uma parte da população do Brasil era analfabeta, o que prevalece que só a Constituição de 1988, considerada a Constituição Cidadã, enquanto os direitos políticos é estendido a todos, assim, de uma forma mais ampla, é que percebemos aí que a ideia de cidadania ainda é algo totalmente recente no nosso país. Aqui nós temos aqui o quadro do Brasil, Társila do Amaral, Operários, que inicia com a nossa aula dessa semana, e nós percebemos essas diferenças culturais do Brasil, como podemos pensar um processo de cidadania em que nem todos têm acesso, que os negros não tiveram acesso, não é que as mulheres por muito tempo não tiveram acesso, o que nós podemos perceber é uma cidadania limitada, e que o quadro de Társila do Amaral traz essa ideia de um multiculturalismo no Brasil, nossa Constituição. E a Constituição de 1988, ela vem resguardar os direitos civis, políticos e sociais, não é? Com, não é, essa conquista de vários direitos aí que foram relegados por muito tempo aí por nós brasileiros, historicamente. Aqui no nosso próximo ponto, podemos pensar a questão da educação, a cidadania e a diversidade, um Brasil, um país com grande diversidade cultural, étnica. Então, como podemos pensar um projeto de educação voltado para a cidadania em um país com tamanha desigualdade social? Com tamanha desigualdade social. Nesse ponto, podemos discutir qual seria esse papel dessa escola e da educação no reconhecimento da diversidade cultural brasileira, não é? Para a valorização dessa diversidade cultural brasileira. Aí podemos fazer uma reflexão, não é? Quais as histórias infantis embalaram a sua infância, não é? Quando você era criança, o que você queria ser? Não é? O que você queria ser? Provavelmente as histórias que embalaram a sua infância foram essas, em que não havia negros, não havia índios. Então, como a criança negra, ela vai incorporar essas falas, representações, esses significados? Como é possível constituir uma afirmação da cor frente a imagens negativas, não é? O que percebemos aqui é uma sobrevalorização de imagens positivas do biotipo branco. Então, como podemos pensar a cidadania aí nesse país? Num país que nós temos uma herança, não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro, com a existência do apartheid, por exemplo, na África, em que lugares eram definidos para brancos e para negros, como podemos identificar nessa imagem aí, não é? Haviam caminhos a serem percorridos só para negros, caminhos apenas para brancos. Esse apartheid, esse regime separatista que vai ocorrer na África do Sul. Nós temos representações sempre negativas do negro, não é? Com a representação da África como exótica, pobre, em guerra, atrasada, imagens aí de filmes hollywoodianos,
que representa a África sempre lugar do atraso, do exótico, da pobreza. Como podemos lutar e utilizar a educação para questionar essas representações que são majoritárias, que chegam às escolas, que chegam à população em geral? Nós temos aí representação também do Ku Klux Klan, que é um movimento aí de cunho racista nos Estados Unidos, que visava, à época, impedir que os negros ocupassem posições sociais e econômicas nos Estados Unidos. Esse grupo, não é o Ku Klux Klan, um grupo racista, que vai atuar principalmente nos anos 60, 70. E nós temos o Panteras Negras, não é? Que o movimento Vidas Negras importam aí, vai se inspirar nesses Panteras Negras, que vai ser um movimento que vai surgir lá nos anos 60, que visava impedir a violência, não é? Contra os negros, principalmente a policial, questionando aí o racismo estrutural, não é? E nós temos também aí várias teorias científicas que procuravam aí explicar aí que o negro era inferior. Você imagina, teorias de cientistas como Gobineau e o César Lombroso. Não aí no Brasil vai ter vários aí, como Silvio Romero, o Nino Rodrigues e o Oliveira Viana, que vai criar teorias científicas para explicar que o negro era inferior, que vão surgir naquele contexto, não é? Então, como podemos pensar a cidadania, sendo que a própria sociedade, o próprio cientista, contribuía para criar teorias científicas, não é? Que hoje não são aceitas, é claro, não é? Que não teve respaldo científico ao longo da história, mas que à época eram aceitas, que mostravam a inferioridade dos povos negros africanos, de origem africana. Aqui o César Lombroso, que mediu crânios e teceu lá no século XIX o perfil do criminoso, como ele foi a ter presídios e cemitérios, e ele percebia que a maior parte era negro, então ele criou a teoria de que o negro tinha um perfil do criminoso, que tinha as características do negro. Então podemos perceber que o César Lombroso criou essa teoria científica, mas após o fim da escravidão, nós podemos perceber que a população negra não teve acesso a condições de sobressair na sociedade. A população negra, ela, não podendo viver ali no centro, ela foi para os subúrbios, formando as favelas, convivendo ali com situações de não acesso à educação, não acesso à saúde, não acesso aos direitos, não eram reconhecidos como cidadãos. Então, por isso, ficaram à margem da sociedade. Não é? Sujeitos ali à criminalidade, a um mundo totalmente à margem de todos os direitos. Então, por isso, podemos perceber que estavam ali à margem da sociedade ali e sujeitos a todas essas questões aí, não é, da criminalidade. E essa teoria dele foi feita e ele dizia que o sujeito, de certa forma, era determinado pelo meio onde ele está e pela sua herança genética. Algo totalmente questionável hoje em dia, não é? Como se o seu temperamento, como se o seu caráter fosse determinado pela sua genética, o que hoje não é aceito. Então, a escola, por muito tempo, ela serviu para perpetuar esses valores, não é? E Bourdieu e Passeron falavam que a escola servia como uma violência simbólica, já que os alunos, muitos deles, vindo de classes sociais menos abastadas, eles não percebiam que a escola poderia servir como meio de ascensão social. Então, ele não se dedicava aos estudos. Não é que ele não se dedicava aos estudos, propriamente dito, mas o estudo para ele não era visto como uma forma de ascensão social, já que ele não tinha oportunidades. A escola era um espaço de reprodução das desigualdades da sociedade, conforme Libânio, e não como meio de transformação social. Então a escola servia para perpetuar, para reproduzir todas essas características citadas anteriormente, e não era um espaço de transformação. Então, aos poucos, nós podemos perceber várias estratégias, atuações e políticas que visam romper com essa ideia. Uma educação que valorize, que não seja um instrumento de dominação. Aí nós temos a educação para a diversidade, nós temos a Lei 10.639 de 2003, que incluiu o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana na educação, e depois a Lei 11.645 de 2008, que vai incluir, além da história e cultura afro-brasileira, a questão do indígena, a questão do índio.
não é? E nós temos a lei de 1989, não é? Que vai definir os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Então, nós podemos perceber aí a lei 7.716, que vem com essa ideia. Então, várias leis foram criadas tentando romper esse histórico de desigualdade, de preconceito, de racismo, e pensarmos a educação como uma forma de romper toda essa desigualdade que existe. Então, a educação era vista como educação para a cidadania e ciência. E podemos pensar uma educação científica, em que os alunos vão aprender mais sobre a ciência, sobre a diversidade, não é? Vai aprender mais que todos somos iguais. Uma educação para a cidadania, em que possa se formar um cidadão que entenda o seu lugar no mundo, que entenda o seu poder de transformação e que todos somos iguais. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para essa aula. Então, é isso. Espero que tenha aprendido. Pode voltar aos materiais de estudo e entender que nós vivemos num mundo desigual, um mundo múltiplo, e precisamos respeitar a diferença e a desigualdade para, assim, possamos conseguir alcançar, quem sabe, uma cidadania plena com respeito a todos e a todas. Até mais.